Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, cujo título é Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Irmãos, estamos aqui para fazer a exposição de mais uma lição dessa revista abençoada que trata de um tema extremamente difícil, extremamente controverso, extremamente carregado de opiniões diversas durante toda a história da igreja. Então é importante a gente já de cara ter a humildade de entender que a gente não pode se colocar jamais como dono da verdade. A gente forma a nossa opinião com base em estudo, em leitura, mas sempre com a humildade de ouvir os demais irmãos. É por isso que eu aprecio tanto a opinião de vocês e sempre que eu falar alguma coisa que você discordar, coloca aqui no comentário, não vai me ofender, pelo contrário, eu acho que vai enriquecer mais ainda o nosso diálogo, porque aqui eu estou dialogando com vocês, tá bom? Não esqueça também de curtir esse vídeo, não esqueça também de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, de ativar o sininho para receber uma notificação todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo e... Claro, se você tiver uma crítica, um elogio ou uma complementação para fazer, os comentários estão à sua disposição, nós procuramos ler todos eles, tá? Vamos então entrar na nossa exposição propriamente dita, irmãos. Aqui eu anotei um breve panorama da última lição, tá? Da lição de hoje da última lição. Aqui em relação à lição atual, lição 3, o conteúdo básico dela são as mensagens para as 7 igrejas da Ásia. Tá? O pastor William Barros, comentarista da revista, ele tratou dessas 7 mensagens de maneira condensada em apenas uma lição. O desafio dele não foi pequeno, tá? E nós vamos ver que esse desafio de falar todas as 7 mensagens em uma só lição vai exigir de nós uma certa restrição na hora da exposição, senão a gente perde o tempo na hora de ministrar a aula, tá? Aqui eu vou focar muito nessas mensagens, mas lembrando sempre que o nosso conteúdo aqui tem natureza complementar. É para ajudar você, professor, a dar um upgrade, a dar um acréscimo a mais naquilo que você já estudou na revista e já preparou de aula, tá? E para ajudar você, professor, também, que gosta de trabalhar com Word, que gosta de imprimir material, eu coloco sempre à disposição aqui na descrição do vídeo o esboço da minha exposição, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui no slide está no formato de Word, para vocês alterarem da maneira como vocês quiserem, basta baixar aqui. Às vezes tem alguma dificuldade porque dá algum problema no link, se vocês me informarem nos comentários eu substituo o link e fica disponível para vocês baixarem, tá bom? Então vamos prosperar, vamos avançar, amém? Vamos entrar numa breve recordação da última lição, que foi uma lição que eu fiz de maneira introdutória a todo o livro de Apocalipse. É sempre bom nós reforçarmos, tá? Nós reforçarmos essa visão acerca da natureza do livro. Isso vai nos ajudar a interpretar cada um dos seus pontos, tá? Em primeiro lugar, qual foi o objetivo pelo qual o livro foi escrito? O livro foi escrito para consolar e trazer esperança para a igreja que estava sendo perseguida por todo o Império Romano, em virtude de não adorar o imperador Domiciano como se Deus ele fosse, tá? Domiciano, como eu expliquei para vocês semana passada, foi o primeiro imperador a reivindicar a adoração como se fosse um deus ainda em vida e de maneira ampla, ostensiva e duradoura. Antes dele, o único que havia reivindicado a adoração de Deus foi Calígula, mas Calígula fez isso por um curto espaço de tempo. Domiciano não, ele fez isso por um longo tempo e por todo o império. E tinha um grupo que já era odiado dos pagãos, dos romanos, que foi perseguido por Nero, depois a perseguição deu uma pausa, e que agora também se colocava como, entre aspas, inimigo do império. Porque eles não reconheciam César como Senhor, como Quírios, e não reconheciam César como Deus, porque eles diziam que só existia um Deus e só um Senhor, que era Jesus Cristo. Então, esse povo, que eram os cristãos, eles eram vistos como inimigos do Império. E por que inimigos do Império? Se a única divergência deles com o Império era em relação à questão da adoração do imperador. Era uma questão de fé. Porque naquele tempo não existia separação entre religião e política. A separação entre religião e política só vai surgir lá por volta do século XVI, XVII, após a reforma protestante e os conflitos internos dentro da Europa ocidental entre cristãos católicos e cristãos protestantes. E aí, para superar esses conflitos e manter o Estado, a unidade política íntegra,
foi se cada vez mais dando liberdade religiosa para o povo, separando aí a esfera da religião da política. Mas antes da Reforma Protestante e de toda a mudança de mentalidade que ela gerou, especialmente ali depois da Guerra dos 30 anos, antes disso, política e religião era a mesma coisa. Não existia uma ideia de que eram coisas distintas. Então, quem não queria adorar o imperador era visto como inimigo de Roma, porque era uma infração política revolucionária se negar a adorar o imperador. Eles não conseguiam, a mente deles naquela época não conseguia fazer essa distinção entre fé e política, não existia essa separação, tá? Então, por causa disso, eles eram muito perseguidos. E existia uma região ali que ficava próximo da Grécia, tinha um marzinho que separava eles ali, que é o Mar Egeu, que separava o território da Grécia do território que hoje é a Turquia, e naquela época se chamava de Ásia, que existiam 7 igrejas ali que eram pastoreadas por um pastor, entre aspas, um pastor presidente, botando no linguajar de hoje. Eram pastoreados por um pastor presidente que foi o apóstolo João. O apóstolo João que, no momento inicial da sua carreira, trabalhou em Jerusalém, mas no final da sua vida, já com idade, ele foi pastorear as igrejas da Ásia a partir da sua capital, que era Éfeso. João, então, morava em Éfeso, pastoreava as igrejas da Ásia a partir de Éfeso. E aí o que aconteceu? João foi perseguido, levado para a ilha de Patmos, que ficava ali na costa da Ásia, e de lá Deus deu revelações para ele informar a igreja que estava ali na Ásia acerca de que o mal não venceria o bem. Tá? Então essa é a pequena recordação que eu queria fazer com vocês. E agora eu queria pegar também um pouquinho do mapa, né? Para recordar vocês aqui de que aqui é a ilha de Patmos, ó, aqui é Jerusalém, aqui é Antioquia, a igreja que enviou Paulo para suas viagens missionárias. Aqui ficava Tarso, que é onde Paulo nasceu. Aqui fica a Ucrânia, onde está tendo guerra agora. Aqui fica a Rússia. A Rússia é um território gigante, é o maior país do mundo, tá? Mas aqui mais ou menos deve ficar Moscou. Certo? Aqui é a Grécia, aonde tem Corinto, Atena, tá bom? E esse pedaço aqui é o pedaço da Ásia, tá? Esse pedaço aqui é o pedaço da Ásia. Então, João envia a carta dele de Patmos para a Ásia, tá? Continuando aqui na nossa exposição, eu peguei aqui uma imagem um pouco mais aproximada do Google Maps, tá? Esse aqui é o Mar Egeu, que separa o território da Turquia do território da Grécia, tá? Atualmente, esse território aqui é Turquia, tá bom? Atualmente, tá? Mas no período romano, esse território aqui era conhecido como Ásia, tá? E aqui fica a ilha de Patmos, tá bom? Esse pedaço aqui são o que a gente chama de ilhas gregas, tá? Hoje em dia, né? Aqueles lugares lindos, paradisíacos, certo? E aqui, irmãos, é o itinerário, são a localização das igrejas da Ásia, e o itinerário do capítulo 2 e 3, acerca da igreja, a sequência das igrejas, está exatamente igual a do itinerário de um mensageiro, que iria ler essa carta para cada uma dessas igrejas. Então aqui de Patmos ele foi para Éfeso, que é Apocalipse capítulo 2, ali é a primeira igreja que recebe a mensagem. Em segundo vem Esmirna, terceiro vem Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última igreja a receber a sua mensagem é Laodiceia, tá? Lembrando que aqui na Ásia existiam outras cidades que também tinham igreja, tá? Que era a igreja de Colossos, por exemplo, para quem Paulo enviou a carta aos Colossenses. Tinha também uma cidade chamada Hierópolis, que também era uma cidade grande, que também tinha uma igreja lá. Só que João não enviou nem para Colossos, nem para Hierópolis, nem para nenhuma outra cidade. Enviou só para essas 7. E por que ele enviou somente para essas 7? Esse é um questionamento que a gente vai procurar responder aqui agora, tá bom? Em primeiro lugar, é bom a gente assentar, fincar, que essa carta foi escrita para as 7 igrejas. Desde o início do livro de Apocalipse, a gente identifica isso, ó. Olha o que João diz. Olha o que João diz. As 7 igrejas que estão na Ásia. Perdão, irmãos, pelo barulho do celular, não vou editar o vídeo, não. As 7 igrejas que estão na Ásia. Então, logo de cara, ele informa que o destinatário da carta seriam as igrejas da Ásia, tá? Então, logo na sequência, no versículo 10, tá? Jesus fala explicitamente para João para escrever para essa igreja. Olha o que está escrito aqui, ó. O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí Jesus cita o nome das igrejas, tá bom? E, no fim, os 7 castiçais representa as 7 igrejas no fim do capítulo 1, tá? Então, o capítulo 1 deixa claro quem é o destinatário da carta. São as 7 igrejas da Ásia, tá bom? E por que 7? Porque 7, irmãos, é o número da completude. 7 é o número da completude. Nós já vimos isso na semana passada. Quando Deus ele
designa João para escrever para as 7 igrejas, e não para 9, não para 10, não para 15, Deus tinha um objetivo claro: mostrar que essas 7 igrejas representavam a igreja do Senhor por todas as eras. Tá? Esse era o objetivo da igreja, do envio para 7 igrejas, tá bom? Agora, a gente pode tentar interpretar o que significa essas 7 igrejas ao longo da história da igreja. A primeira corrente que surge é a seguinte: a igreja de Éfeso representa a igreja do período ali de João. A igreja de Esmirna, uma igreja de 1 século e meio, 2 séculos depois vem a igreja de Pérgamo, depois vem a igreja de Tiatira. Cada era desses 2000 anos pode ser fracionada em 7 partes, tá? Ou melhor dizendo, todo esse período de 2000 anos pode ser fracionado em 7 partes, e cada período corresponde à mensagem para uma dessas igrejas. Eu particularmente não concordo com essa visão, a quase totalidade dos comentaristas também não. A ideia geral é de que em todos esses 2000 anos, as 7 igrejas sempre existiram de alguma forma nas comunidades cristãs, tá? Então, há 1000 anos atrás, existiam várias comunidades cristãs que se pareciam com essas 7 igrejas. Há 500 anos atrás, existiam várias comunidades cristãs que se pareciam com essas 7 igrejas. E hoje, existem várias comunidades cristãs que se parecem com essas 7 igrejas, tá bom? Essa é a interpretação que os comentaristas preferem. Inclusive, foi a interpretação que aparentemente o nosso comentarista seguiu, tá bom? Então, avançando aqui, eu queria só acrescentar o que eu falei semana passada, que os 7 castiçais representavam as 7 igrejas, e um comentarista, o nosso irmão Silvanei, ele fez um acréscimo, né? Ele falou: isso não tem relação também com Mateus 5,14, que fala que a igreja é a luz do mundo? E eu respondi num comentário: faz toda a relação. Faz toda a relação. Então, o fato da igreja ser representada por um castiçal também tem relação com o fato dela ser a luz para o mundo, tá bom? Vamos agora, irmãos, ver a estrutura dessas cartas. Eu peguei como exemplo aqui a igreja de Éfeso, tá? Peguei como exemplo aqui a igreja de Éfeso. Depois a gente vai analisar a mensagem para cada uma das igrejas. Mas primeiro a gente vai ver aqui da igreja de Éfeso, tá bom? Então vamos lá. Todas as cartas mantêm essa estrutura básica. Umas vão mudar um pouquinho, outras vão mudar, acrescentar alguma coisa, mas a estrutura básica é a mesma, tá? Em primeiro lugar, olha o que está escrito: escreve, quer dizer, Jesus falando para João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, tá? Então o primeiro elemento que a gente pode destacar aqui é: escreve ao anjo da igreja daquela cidade, tá? Depois a gente vai tentar interpretar o que significa isso, o anjo da igreja. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui uma nítida referência a Jesus. Quem estudou a lição de número 1 e 2 viu claramente que isso aqui é um título atribuído a Jesus, tá? Principalmente no final do capítulo 1. Então, aqui, isto diz Jesus, tá? Isto diz Jesus. Então, essa é a segunda característica. É Jesus falando através da pena do apóstolo João. Terceira característica: eu sei as tuas obras. Normalmente aqui vem um elogio, tá bom? Normalmente aqui vem um elogio. Aqui no caso de Éfeso, eu sei o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Essa forma de escrita aqui é muito esquisita. Aí eu li em outras traduções e identifiquei que existe uma forma melhor de expressar esse pedaço aqui, que é: sei que você não pode tolerar homens maus, tá? É isso aqui que a gente tem que entender dessa frase aqui: sei que não podes sofrer os maus. Eu sei que você não pode tolerar homens maus no meio de vocês sem fazer nada. Vocês são uma igreja que zela pelo bem, tá bom? E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu achaste mentiroso. Quer dizer, não é uma igreja que engolia qualquer pessoa que chegava lá apresentando carteirinha, tá? Querendo dar carteirada. Eles examinavam as pessoas para ver quem realmente era de Deus e quem não era, tá bom? E sofreste, quer dizer, uma igreja que estava sofrendo. Inclusive, João era o pastor dessa igreja, foi enviada para a ilha de Patmos, né? E que tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quer dizer, uma igreja que trabalhava incansavelmente. Uma igreja que aparentemente era uma igreja modelo, tá? Aí vem a parte 4, que é a repreensão, que vem acompanhada também de um chamado ao arrependimento. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o primeiro amor, tá? A palavra caridade aqui é ágape ou agapoa, primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Irmãos, isso aqui é de suma importância para nós. Olha o que o texto 2, o texto 3, que é o elogio, fala: eu sei que você trabalha muito
eu sei que você trabalha muito. Mas aí vem o 4, no momento da repreensão, e fala, mas essas obras não são como as primeiras. Então o que mudou aqui, irmãos, foi a quantidade? Não. O que mudou aqui foi o coração. Antes, eles trabalhavam para o Senhor porque amavam Ele acima de tudo. Agora eles continuavam trabalhando, porém não pelo mesmo motivo. Quantas vezes, irmãos, a gente continua trabalhando na obra do Senhor, mas a nossa motivação já não é nosso amor por Jesus, já não é porque Ele é o centro da nossa vida, e sim porque a gente se encheu de responsabilidades. A gente assumiu uma classe de escola dominical, a gente assumiu uma congregação, a gente assumiu um departamento, e aí com medo das coisas desandarem, a gente começa a se dedicar, a se esforçar, e começa a lutar com a força do nosso braço, e não mais inspirados no amor por Jesus ser o centro da nossa vida. Então aqui, eles estavam trabalhando, mas não com as obras do passado, tá? Para você entender bem isso aqui, é só você lembrar de Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus. Marta estava trabalhando muito, muito cansada e fadigada com muitos afazeres. Mas Jesus falou, a melhor parte é de Maria, tá? Então essa foi a repreensão de Deus para essa igreja. Aqui no próximo ponto, nós temos uma retomada dos elogios. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Era algum tipo de heresia que ocorria dentro da igreja que gerava um comportamento que Deus abominava, tá? E por fim, vem aqui como item 5 dessa estrutura, uma mensagem do Espírito às igrejas. Essa mensagem aqui não é específica para Éfeso, é para as igrejas. Então, ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, ao que vencer, eu vou dar a oportunidade de viver para sempre, nunca mais vai morrer. Era o que essa igreja estava precisando ouvir, porque tinha muita gente dela que estava sendo assassinada, tá? Então, essa é a estrutura básica, esses 5 pontos, nós vamos ver que eles se desdobram em 7, tá? Vão ser acrescentado mais 2, que a gente vai ver a partir da leitura a seguir, tá bom? Vamos lá. Primeiro, estrutura em 5 partes, na verdade virou 7, tá? Que eu tenho que substituir. Primeiro de tudo, ao anjo da igreja. Então, todas as cartas têm essa referência aqui, ao anjo da igreja, tá? Todas as cartas têm essa referência. Segundo lugar, vem uma descrição de Jesus, tá? Cada um desses itens aqui a gente vai analisar depois, tá bom, irmãos? Em todas as cartas, tá? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio de 7 castiçais. Uma referência ao capítulo anterior, Apocalipse 1, 19 e 20, tá bom? Depois vem o elogio, que a gente já leu, tá? Que foi dividido em 2 partes aqui no caso da igreja de Éfeso. Depois vem uma promessa específica, isso aqui a igreja de Éfeso não teve, tá? Um alerta, que a igreja de Éfeso também não teve. Uma denúncia pelo erro, que é para voltar ao primeiro amor, que a gente leu, tá? Volta às primeiras obras, o primeiro amor. E por fim, uma promessa do Espírito às igrejas, para todas as igrejas, tá bom? Que começa sempre com quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Quer dizer, quem tem ouvidos não apenas escute, quem tem ouvidos ouça. Quer dizer, escute com atenção, presta atenção no que você está ouvindo, tá bom? E aí vem, irmãos, a estrutura para as 7 igrejas que a gente vai analisar ponto a ponto a partir de agora, tá? Eu destaquei aqui esses 7 pontos para mostrar para vocês que a maioria das cartas tem todos, tá? Mas algumas têm alguns pontos que não tem nas outras. Por exemplo, aqui a gente identifica que todas as igrejas têm um endereçamento ao anjo da igreja que está na cidade tal, tá bom? Depois vem uma descrição de Jesus. Todas as igrejas têm isso. Depois vem um elogio. Aí aqui a gente vai descobrir que Sardes e Filadélfia não tiveram elogio, tá? Existiu sim, no caso de Sardes, um elogio no final para o remanescente, para aqueles que permaneceram fiéis. Contudo, o elogio geral não era para a igreja, tá? São 2 igrejas aqui que faltou elogio para elas. Depois nós temos promessas específicas, que é diferente da promessa geral, tá? Promessa geral é no final do texto, tá bom? No final da mensagem, que diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem uma mensagem do Espírito para todas as igrejas, tá bom? Aqui a gente tem uma promessa específica de algumas igrejas. Depois vem um alerta para algumas igrejas fiéis. Tiatira é uma igreja que tinha repreensão, mas era muito fiel, e é um alerta para ela continuar na sua fidelidade, tá? Então Filadélfia e Tiatira tiveram esse alerta aí. Depois, denúncia ao erro. Como as igrejas de Esmirna e Filadélfia não foram igrejas repreensíveis, elas só tiveram elogio, tá? E por fim, promessa geral, todas têm,
tá bom? Isso aqui é um quadro para mostrar para vocês que, no geral, ó, aqui, aqui, aqui são basicamente iguais, tá? E aqui e aqui elas se completam. Quem não tem elogio tem repreensão. Quem só tem elogio não vai ter repreensão, claro. Essas partes aqui são complementares, tá bom? Vamos prosperar, vamos avançar. Então, eu fiz aqui um panorama das igrejas. 2 só tiveram elogios. Esmirna e Filadélfia, tá? Essas só tiveram elogios. 3 tiveram elogios e repreensões. Éfeso, Pérgamo e Tiatira, tá? Só que Pérgamo e Tiatira estavam melhor do que Éfeso, vocês vão ver na hora da leitura. E terceiro, 2 igrejas que só tinham repreensão, não tinham elogio. Na verdade, Sardes teve um elogio para o remanescente, tá? Para um grupinho pequeno. Mas para a igreja, de um modo geral, não teve elogio, nem para ela, nem para Laodiceia, tá bom? Vamos agora entender cada uma das partes. Primeiro assunto, ao anjo da igreja. Irmãos, o que isso significa? O que isso significa? Irmãos, eu li vários comentários bíblicos para trazer a melhor interpretação aqui para vocês, tá? Um trabalho realmente de pesquisa. E eu descobri que existiam 4 correntes. Existiam ou não? Existem 4 correntes dentro da teologia, tá? Primeira corrente diz que o mensageiro, tá? Que o anjo, aqui a palavra anjo, ela se refere ao mensageiro que vai fazer a leitura pública da carta, tá? Da mensagem. Por quê? Porque a palavra anjo também significa mensageiro, tá bom? Várias vezes na Bíblia a palavra anjo aparece como mensageiro, tá? Às vezes você nem sabe porque você não lê no original, você lê em português. E às vezes está escrito ali mensageiro e no original está escrito anjo, tá bom? Então, essa é uma primeira interpretação que busca seguir o sentido literal da palavra anjo, tá? É uma corrente que é seguida por pouquíssimas pessoas. Eu, basicamente, nos comentários que eu li, não encontrei ninguém, tá? Porque não faz muito sentido. Primeiro argumento contra essa tese é que a mensagem é destinada para um ente coletivo. Fala dos pecados e dos erros ou das qualidades de todo o grupo da igreja. Não fala de uma pessoa só, tá bom? Outra coisa é que a mensagem ser destinada ao mensageiro não faria muito sentido, tá? Qual é o sentido de você destinar a mensagem para um mensageiro, para quem vai fazer a leitura pública? Não fazia muito sentido, tá? Aí surge uma segunda corrente, que é a corrente que diz que o bispo da igreja local, que é o pastor da igreja local, seria o destinatário. Essa corrente ela é a mais popular no meio assembleano de um modo geral. Não é incomum se encontrar pessoas se referindo ao pastor da igreja como anjo da igreja. Porém, do ponto de vista dos comentários bíblicos, é uma corrente fraca, tá? O único comentário que eu encontrei que defende essa tese é o comentário da cultura cristã, tá bom? É o comentário da cultura cristã. É o único comentário que defende essa tese, tá? As objeções aqui repetem as anteriores, que quando você lê a mensagem, ela está se referindo a uma entidade coletiva e não a um ente individual, tá bom? Não está se referindo a uma pessoa específica, e sim a toda a igreja. Segundo ponto é que a repreensão é para a igreja como um todo. E aí não faria sentido destinar para uma pessoa só, como alvo da carta, e depois repreender a igreja toda, e não ele, por ter deixado a igreja errar. Entendeu? A repreensão não vem contra o pastor, vai contra a igreja diretamente. Então, é uma tese que tem pouca força, mas tem aí um comentarista que concorda com ela. Terceira tese seria um anjo em sentido literal, tá? A base para isso seria uma compreensão da angelologia como um todo, o que inclui também o livro de Daniel, a linguagem apocalíptica, que entende que para cada nação existe um anjo correspondente no céu, e que esse anjo é responsável por essa nação, como também tem demônios que tentam se apropriar dessas nações, e cada igreja teria um anjo também que o representasse no céu, e esse anjo seria o destinatário. Essa corrente faz muito pouco sentido, primeiro porque todas as críticas anteriores também se dirigem a ela, a carta foi endereçada à coletividade, certo? Não faria muito sentido também Deus enviar uma mensagem para João entregar para o anjo, isso também não faria muito sentido. Porém, fazendo essa interpretação sistemática, incluindo também o livro de Daniel, F.F. Bruce, que é um teólogo muito renomado no meio cristão, escreveu, foi o principal responsável pela Bíblia NVI e pelo comentário bíblico NVI da editora Vida, ele defende essa tese, aí se socorrendo aí da linguagem apocalíptica de Daniel, tá bom? Por fim, nós temos a tese que é a vencedora, que tem mais comentaristas ao seu favor, tá? Que é a tese de que essa palavra anjo aí, na verdade, ela representaria uma personificação da igreja como um todo. Então, ao anjo da igreja não está se referindo a um indivíduo,
está se referindo à personificação da imagem da igreja em uma pessoa, tá? Essa é a tese que tem mais adesão. Por exemplo, o comentário Vida Nova, que é aquele comentário que cada livro da Bíblia tem um livrinho. No Antigo Testamento é vinho, no Novo Testamento é azul, tá? Esse comentário é muito bom. Inclusive, o comentarista do livro de Apocalipse é o George Led, que é um grande teólogo, tá? Comentário Esperança também é um bom comentário bíblico do Novo Testamento. E o F. Davidson, que também é um bom comentário bíblico. Esses três aí, eles defendem essa corrente, tá? Que é a corrente a qual eu me filio. Para mim, o destinatário ali é toda a igreja, tá? E não somente uma pessoa específica, até porque na hora da leitura do texto vocês vão ver que a linguagem está se referindo ao coletivo e não ao individual, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto da estrutura, a mensagem ao anjo da igreja de. Aí vem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Nessa sequência, tá bom? Vamos agora para o segundo ponto, que é a descrição de Jesus. Todas elas começam dizendo, escreve ao anjo da igreja tal, tá? Isto diz. Essa expressão isto diz introduz uma descrição de Cristo, tá? Então, para Éfeso, é aquele que... E outra coisa, essa descrição, ela vai ser reencontrada, espalhada no livro do Apocalipse mesmo, tá? Seja no primeiro capítulo, seja no quinto capítulo, ou seja no capítulo 19, principalmente, tá? Principalmente o 1 e o 5º, tá bom? Todas essas 7 descrições aqui, você vai encontrar preponderantemente ali no capítulo 1º e no capítulo 5º, tá? Que são linguagens que João usa para se referir a Jesus, que ele vai colocar aqui também como destinatário de cada uma dessas mensagens para essas igrejas. Então aqui, ó, é o que tem na destra as estrelas e os castiçais, a gente viu isso no capítulo 1º. É aquele que é o primeiro e o último e que foi morto e reviveu, tá? A gente encontra isso também no capítulo 1º e no capítulo 5º. Nós temos aqui também uma referência. É o que tem a espada aguda de 2 gumes na boca. Nós vamos encontrar isso lá em 19 e 20, tá? Principalmente no 19. Em Tiatira, ele escreve, isto diz, o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. A gente vai encontrar isso no capítulo 1º e vai encontrar essa descrição lá no capítulo 19, na segunda vinda de Cristo. Depois, para Sardes, os 7 espíritos, o que tem os 7 espíritos de Deus. Quer dizer, Cristo tem os 7 espíritos de Deus. E as 7 estrelas, são os anjos aí que representam as igrejas, tá? Como também para Filadélfia, ele diz que é o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele tem poder para fazer todas as coisas. É isso que esse texto está querendo dizer. Como eu disse semana passada, a chave é símbolo de autoridade. Tá? É por isso que Deus falou para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino de Deus. É claro que no Mateus 18 você vai encontrar Jesus falando que deu essas mesmas chaves para os 12. Tá? Simbolizando que a igreja tem as chaves do reino. Tá? A igreja tem as chaves do reino. Então, irmãos, nós vamos encontrar dizendo também que é fiel testemunho verdadeiro. A gente encontra no capítulo 1º, no 5º e no 19. Perdão, no 19 não, no 1º e no 5º. Tá bom? Então, todas essas são descrições de Jesus que a gente encontra ao longo do livro do Apocalipse. O próximo ponto é o elogio. Tá? O elogio à igreja de Éfeso eu não vou abordar porque eu já abordei. Era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que não aceitava heresia, era uma igreja que não caía no conto do vigário, daqueles que se diziam apóstolos e não eram, tá bom? Depois, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, vem um elogio para ela, que é uma igreja que estava passando por uma profunda tribulação e mesmo assim não blasfemou o nome do Senhor, permaneceu fiel a Deus e Deus faz uma promessa aí de que essa tribulação que eles estavam passando iria durar apenas 10 dias, essa fase mais aguda da tribulação, tá bom? Depois é Apocalipse 2,13, então aqui ó, Éfeso, Esmirna, na sequência nós temos Pérgamo, onde diz, sei as tuas obras e onde habitas e que é onde está o trono de Satanás. Irmãos, em Pérgamo tinha um grande templo, provavelmente o maior templo na Ásia Menor, o maior templo destinado ao culto ao imperador, tá? Então esse trono de Satanás aqui é o templo do culto ao imperador, tá bom? Nitidamente, qualquer livro de história da igreja que fale sobre Pérgamo vai falar sobre isso, tá? E que retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Quer dizer, teve um irmão da igreja que morreu por não negar Jesus, tá? Então esse é o elogio feito à igreja de Pérgamo. E depois vem a igreja de Tiatira, exatamente, Tiatira.
Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quer dizer, uma igreja que estava, progredindo. Era uma igreja que estava progredindo, uma igreja que estava diferente do caminho da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso começou lá em cima e caiu. A igreja de Éfeso começou lá em cima e caiu. A igreja de Tiatira não. Ela começou embaixo e estava em ascendência. Ela estava crescendo na obra do Senhor. Tá? Depois, irmãos, nós temos aqui também uma mensagem para a igreja de Sardes, tá? Que é, mas também, aqui lembrando, tá? Que aqui o elogio é só pro remanescente, tá bom? A igreja de Sardes não ganhou um elogio para ela como um todo, tá? Aqui é só pro remanescente. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, tá? E andarão de branco comigo, tá? Então aqui é uma mensagem somente para quem não se corrompeu. Quando a gente tiver a crítica, vocês vão entender melhor por que esse elogio foi feito somente para um remanescente, para um grupo pequeno que estava lá dentro daquela igreja. Depois vem a igreja de Filadélfia, que também recebe um grande elogio, tá? Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha fé e não negaste o meu nome. Era uma igreja fraca, de repente economicamente, politicamente, mas era uma igreja fiel. Era uma igreja que trouxe muita alegria para o Senhor. Por fim, a igreja de Laodiceia, como eu disse antes, não teve nenhum elogio. Então, Sardes, para a coletividade, não teve elogio. Laodiceia, para a coletividade, não teve elogio nenhum. Tá bom? E aí vem uma promessa específica. Essa promessa específica vem logo depois do elogio. Tá? No caso de Esmirna, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Tá? Essa denominação promessa específica é porque ela se distingue da promessa geral feita na última frase de cada mensagem, tá? Que é a parte onde diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí vem uma promessa. Essa promessa é às igrejas, tá bom? Então é uma promessa geral. Aqui eu destaquei as promessas específicas, tá? Então, para a igreja de Esmirna, que estava ali sofrendo uma terrível perseguição, Deus falou que ia durar somente 10 dias, ele acrescenta dizendo: seja fiel até a morte. O que significa até a morte? Se você tiver que morrer, morre. Mas saiba de uma coisa, eu estou preparando a coroa da vida para você. Quer dizer, você vai morrer, mas a morte não vai te derrotar. Você vai morrer, você pode até morrer, mas a morte não vai te vencer. E aí depois para Pérgamo não teve promessa específica. Para Tiatira teve uma promessa específica, que é o quê? Para esses poucos aí, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, está falando de uma heresia, tá? Que é a de Jezabel. Como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Ou seja, eu não vou permitir que a situação de vocês piorem, tá? Aqui a igreja de Tiatira foi muito elogiada, porém Deus falou: eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel, tá? E aí, aqui no final, ele faz uma promessa específica de que aqueles que não estão tolerando Jezabel também não vão receber uma carga a mais. Sardes também teve uma promessa para os remanescentes apenas, dizendo que com ele andariam de branco, porque fizeram por onde viver em santidade. Filadélfia também, que tem a maior de todas as promessas específicas, tá? Que eu não vou ler aqui com vocês por causa de tempo. E Laodiceia, tá? A Laodiceia, irmãos, eu preguei anteontem numa igreja e eu preguei sobre restauração. Eu terminei a mensagem dizendo o seguinte: não desista de quem Deus não desistiu. Não desista de quem Deus não desistiu. Por que eu disse isso? Não desista de quem Deus não desistiu. Eu usei esse texto aqui, de Apocalipse capítulo 3, 20. Mesmo depois de só ter criticado a igreja de Laodiceia, no finalzinho da mensagem, Deus fala: mas eu não desisti de vocês ainda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Primeiro destaque aqui é que Jesus não tinha desistido daquela igreja ainda. Muito embora ele disse: vocês são mornos, eu estou prestes a vomitar vocês da minha boca. Mas mesmo estando prestes a vomitar, ele continuava a porta batendo. Ou seja, Jesus não tinha desistido ainda deles, tá? E outro detalhe que eu gosto dessa palavra aqui também é que Jesus disse assim: entrarei na sua casa. Casa, irmãos, é o lugar da intimidade. Às vezes a pessoa só sente a presença de Deus na igreja, só sente a presença de Deus nos ajuntamentos públicos. Irmãos, a maior evidência de que Jesus ele é Senhor da nossa vida, ele governa a nossa vida, é quando a gente consegue sentir a presença dele em casa, tá?
E tem muito mais coisa para falar sobre essa questão da casa, mas vamos deixar para outra oportunidade. Tá? Cearei com ele, ele comigo, vocês vão jantar com ele, eu vou participar do seu cotidiano, dentro da sua intimidade. Tá? Avançando, vem um alerta para quem é fiel permanecer fiel. Lembra que eu falei para vocês que Tiatira, apesar de ser uma igreja que tinha elogio e repreensão, preponderava nela o elogio? E aí vem Deus dizendo, mas o que tendes, retenho até que eu venha. Quer dizer, vocês são uma igreja boa, vocês estão fiéis, sustenta isso que vocês são, até eu chegar. Não vai demorar não, tá breve. E aí vem Apocalipse 3:11 também, provavelmente aqui falando para Filadélfia, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, tá? Promessa, no caso aqui é um alerta específico. Penúltimo assunto, denúncia do erro, repreensão e chamado ao arrependimento, sem dúvida alguma. Esse aqui é um ponto central, tá? Central dentro do estudo das 7 cartas para as 7 igrejas, tá bom? Eu falo 7 cartas, mas na verdade são 7 mensagens. A carta provavelmente é uma só. É muito difícil imaginar que João escreveu 2 livros de Apocalipse, 3, 4, 5 ou até 7. Certamente, ou muito provavelmente, ele escreveu um e o mensageiro foi passando de igreja em igreja para fazer a leitura pública, tá? Então, aqui vem o momento da repreensão. Irmãos, aqui eu quero uma atenção especial sua, porque eu diria que esse aqui é o coração da lição, é o que você mais precisa desenvolver com a sua classe, tá? E olha o que diz aqui para a igreja, em primeiro lugar, de Éfeso, tá? Para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Volta nas primeiras obras. Lembra aonde caíste. Irmãos, a gente sempre sabe aonde a gente caiu. A gente sempre sabe onde a gente caiu. Se a gente for sincero conosco, a gente sempre vai saber identificar onde a gente caiu. Porque a gente sabe quando a gente fazia com o coração cheio, com alegria, com amor. A gente sabe quando a gente faz realmente com o coração ardendo por Cristo. E a gente sabe quando a gente faz no piloto automático, quando a gente faz por compromisso, por obrigação, para não ser chamada a atenção. Então lembra-te de onde caíste. Lembra-te do período que você amava orar, que você amava jejuar. Lembra-te desse período e volta para ele. Tá? Esse é o alerta, a repreensão. E aí vem uma palavra duríssima, tá? Que é uma palavra de juízo. Que é o quê? Olha só. Quando não, quer dizer, se você não se arrepender, arrepende-te. Mas se você não se arrepender, eu tenho uma má notícia para te dar. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, tá? Quer dizer, eu vou tirar a tua luz. E foi o que aconteceu, né, irmãos? Se a gente parar para pensar, essas igrejas da Ásia, elas foram basicamente extintas, porque o Império Romano se tornou cristão, certo? Mas hoje a Turquia é um país islâmico. O cristianismo lá é a exceção da exceção da exceção. Então, de fato, Deus tirou o castiçal dessas igrejas. Elas perderam a luz, elas perderam a capacidade de brilhar, tá? Voltando para cá, então o primeiro alerta vem carregado também de uma denúncia do erro, 2, um chamado ao arrependimento e 3, uma promessa de castigo, caso eles não se arrependam. Para Esmirna não teve repreensão, só teve elogio. Depois, na sequência, vem Pérgamo, tá? Vem Pérgamo. E aí o que tem escrito aqui? Mais umas poucas coisas tenho contra ti. Opa! O que eu disse para Tiatira se aplica a Pérgamo. Lembra que eu falei para vocês? 2, só elogio. Quais foram? Esmirna e Filadélfia. 3, elogio e repreensão. Quais foram? Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Esses 3 teve elogio e repreensão. Sendo que Tiatira e Pérgamo, na ordem Pérgamo e Tiatira, receberam mais elogio do que repreensão, tá? Esses 2 aqui preponderou elogio sobre a repreensão. Então Deus vem falando aqui para Pérgamo, mas tem umas poucas coisas contra ti. Quer dizer, não é muito. Você tá bem, você só precisa ser excelente, tá? E o que é isso que tá errado? Doutrina de Balaão. Que doutrina de Balaão, irmãos? O que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão, irmãos, ela pode ser lida de 2 maneiras. Primeira coisa, Balaão, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Só que no momento que ele foi amaldiçoar, ele não era um falso profeta, ele era um profeta vendido. Tem diferença. O que é um falso profeta? Não é Deus que fala com o falso profeta, ele tira da cabeça dele, é o demônio que usa ele. E o profeta vendido, Deus usa, mas ele quer ganhar em cima da piedade. Então o que aconteceu? Balaão, ele se vendeu para Balaque. Só que no momento de profetizar, Deus mandou abençoar. E como ele era profeta de verdade, ele abençoou. Ele não fez o que Balaque queria.
Só que como ele também era profeta vendido, o que ele fez? Ele deu conselhos para Balaque para induzir o povo a se prostituir para que o juízo de Deus viesse sobre o povo de Israel. Então, ao mesmo tempo que ele obedeceu a Deus abençoando, ele instruiu Balaque acerca de como prejudicar o povo que Deus quis abençoar. Então ele era um profeta vendido. Ele tinha uma moralidade dúbia. Mesmo que Deus falasse com ele, ele era imoral, tá? E ele ensinou Balaque como fazer para que Deus fosse contra o povo de Israel. Então, essa doutrina de Balaão pode ser tanto no sentido de tolerar pessoas que incentivam o pecado dentro da igreja e não fazem nada, como pode ser no sentido também de pessoas que usam o ministério como fonte de ganho, um ganho imoral, não um ganho para se manter, porque os apóstolos eram mantidos com as ofertas dos fiéis, eles eram sustentados pela igreja, tá? Com exceção do apóstolo Paulo, que só aceitava a oferta de algumas igrejas, as mais maduras. No caso dos outros apóstolos, como o próprio Paulo diz em relação a Pedro, eles eram sustentados pelas ofertas da igreja porque eles eram um ministério integral, tempo integral. No caso aqui, provavelmente existiam naquele tempo já os itinerantes que não eram dependentes de Deus. Eram os itinerantes que se vendiam, tá? E aqui eu não quero fazer nenhuma crítica ao ministério itinerante, porque já é um ministério carregado de preconceito, tá? E de fato, em alguns momentos, muitos itinerantes não ensejam esse tipo de crítica, tá? Mas, no geral, boa parte dos itinerantes são grandes homens de Deus, tá? Então não quero generalizar, tá bom? Mas é importante fazer essa ressalva, que a doutrina de Balaão pode ser tanto no sentido da imoralidade, como no sentido também de fazer do ministério uma causa de lucro e não de subsistência, tá? E aí, irmãos, essa visão de lucro acaba relativizando os valores daquele que é usado por Deus, tá? Então, essa igreja estava tolerando aí a doutrina de Balaão. Pelo que está escrito aqui, muito provavelmente está relacionada à parte da prostituição, tá? E também tolerava a doutrina dos nicolaítas, que Deus abomina. Essa doutrina, os comentários bíblicos variam muito, então eu não vou expor aqui para vocês, tá bom? Próxima igreja, Tiatira. Vem a palavra de Deus para a igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane. Quer dizer, tinha uma mulher lá que se dizia profetiza, estava ensinando e enganando os servos do Senhor. E ela estava sendo tolerada, tá? Para que se prostituam e comam comida sacrificada aos ídolos. Sacrifícios de idolatria. Então aqui tinha uma mulher que se dizia profetiza, estava levando o povo para o pecado, para se prostituir. Uma irmã dentro da igreja fazendo isso. E aí continua, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Quer dizer, ela não quer mudar. Eis que a porei na cama. Opa, olha Deus falando que vai jogar no leito. Lembra dessa expressão dos antigos? Deus vai jogar no leito? A base é essa daqui. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação. E se não se arrependerem de suas obras, e ferirei de morte os seus filhos. Olha o tamanho do juízo de Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento, tá? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações, as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Lembra daquela pessoa que diz, Deus sabe meu coração. Irmão, Deus sabe teu coração, e por isso ele vai te julgar conforme as tuas obras. Porque nada prova mais o que está no teu coração do que as tuas obras. As tuas obras, ela é a evidência do que está no teu coração. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, que a nossa mente é capaz de nos auto-enganar. Mas olhando para as nossas obras, a gente descobre quem a gente verdadeiramente é, porque a boca fala do que o coração está cheio. A nossa obra reproduz o que verdadeiramente está no nosso coração. Então não fique pensando acerca de si mesmo com base no que está dentro da sua mente. Tenha um juízo sobre si mesmo com base nas suas atitudes. Então aqui, ó, nós vemos claramente Deus falando, eu conheço tua mente e teu coração, mas vou julgar conforme as tuas obras. Que era o caso dessa mulher. Essa mulher podia se achar uma santa, podia se achar uma mulher profetisa, uma mulher de Deus. Mas na verdade as obras delas indicavam que ela era enviada de Satanás, dominada por um espírito de Jezabel, tá? Depois nós encontramos aí a mensagem para a igreja depois de Tiatira para Sardes. Lembrando aqui que Sardes era uma igreja que foi amplamente condenada pelo Senhor como Laodiceia, com exceção do remanescente,
tá? Então, logo no início, no primeiro versículo aí da mensagem, Deus já introduz a crítica a essa igreja, tá? Eu sei das tuas obras e que tem nomes de que vives e que está morto. Quer dizer, você vive somente de aparência, tá? Sê vigilante, confirma o restante do que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Tá? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Novamente, o chamado ao arrependimento. E se não vigiares, quer dizer, se você não mudar, tá? Eu virei contra ti como um ladrão, de repente, e saberás que hora virás sobre ti. Tá? Então aqui, irmãos, o texto diz claramente, eu vou vir como um ladrão, você não vai nem perceber. Se conserta. Se conserta. Eu não vou avisar que o juízo vai chegar. Quando você vê, já chegou. É isso que o texto está dizendo. Para Filadélfia, graças a Deus não teve nenhuma, tá? Aqui é Sardes, Filadélfia. E depois, para Laodiceia, esse texto aqui é tão conhecido que eu não vou lê-lo, tá? E não vou aprofundá-lo. Mas aqui Deus, ele trabalha com imagens que existiam na igreja de Laodiceia. Por exemplo, em primeiro lugar, fala que eles eram mornos. O que acontece, irmão? Se você beber água fria, bebe que refresca. Se você tentar botar água quente na boca, queima, você não vai bebê-la. Mas se a água estiver morna e você estiver com muita sede, você pode ficar tentado a bebê-la. E se você beber, vomita. O nosso organismo repele a água morna, tá? E aí o que acontece? Existe uma fonte de águas na entrada da cidade de Laodiceia. E essa fonte, ela emitia, ou ela produzia uma água morna. E aí os viajantes que vinham pela estrada, passavam grandes estradas ali por Laodiceia, eles sedentos, eles pegavam aquela água, bebiam e vomitavam. E Deus usa essa imagem que era de conhecimento do povo daquela cidade para mostrar o que eles fariam com ele, o que Deus faria com eles, tá? Depois Deus fala de que você precisa se vestir, você precisa colocar colírio nos olhos, porque era uma cidade muito rica, uma cidade comerciante muito rica, porque ela ficava num lugar estratégico ali de cruzamento de grandes estradas ali do Império Romano, tá? Então Deus fala, você pensa que é rica, mas você é pobre, você é cega, você é nu, você precisa se vestir, você precisa de colírio. E a cidade de Laodiceia também era uma excelente exportadora de colírio naquele tempo. Então Deus usa essas imagens para mostrar o seguinte, você pensa que é, mas você não é nada. Lembra da história, enganoso é o coração do homem? Olha para as tuas obras mais do que olhar para os teus sentimentos, que os teus sentimentos são enganadores. No caso aqui, a igreja de Laodiceia pensava que era santa, pensava que estava abafando, pensava que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estava prestes a ser vomitada. E aí vem a mensagem, eu repreendo e castigo todo aquele que amo, tá? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer, eu vou vir com você não é para te destruir, não. Eu vou vir contra você para te castigar, para te ajudar a se arrepender, tá? Para te ajudar a se arrepender. Então, ser zeloso, presta atenção no que eu estou falando e muda. Essa é a mensagem do Senhor, tá? Outra observação que eu queria destacar aqui com vocês é que os pecados são tanto comissivos quanto omissivos. Tá? Por exemplo, no caso da igreja de Éfeso, eles estavam ali, ó, trabalhando a todo vapor, mas o coração mudou. Então, além de Deus ele criticar atitudes erradas, ele também criticava omissões. No caso aqui, uma omissão do coração. Tá? Em outros aqui nós vamos encontrar que eles também tinham aparência de que estavam vivos, mas estavam mortos. E aí Jesus fala, eu sei as tuas obras, sei que tu não está fazendo nada que você deveria fazer. Então aqui entra aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deveria fazer que a gente não está fazendo, tá bom? Outro ponto de destaque aqui dessas críticas, dessas repreensões, é que Deus condena os falsos ensinos, tanto quanto condena os comportamentos. Até porque, irmãos, o falso ensino vai gerar lá na frente um mau comportamento, tá? Vai gerar lá na frente um mau comportamento. Então Deus, ele tenta destruir alguns males pela raiz, tá bom? Então, por exemplo, o ensino de Jezabel, lá na ponta, gerava prostituição. E por isso ele queria acabar com o ensino. Quer dizer, você não, a igreja de Pérgamo, você não deveria deixar essa mulher nem falar na igreja, tá? Por quê? Porque ela se diz profetiza, mas o que ela está ensinando lá na frente está gerando prostituição, tá bom? Então, queridos, precisamos superar, eu coloquei aqui, essa dicotomia moderna que separa teoria e prática. Naquele tempo, irmão, não tem essa diferença. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Aí ele continua, quer dizer, se sacrifiquem para você mudar.
Aí vem o 2, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aí, querido, presta atenção. Para eu mudar, o que tem que mudar primeiro é a minha mente. Eu mudo a minha mente, depois isso vai gerar minha mudança de comportamento. É por isso que a teoria, ela é indissociável da prática. É indissociável da prática, tá bom? Então eu preciso aprender certo para praticar certo. Se eu aprendo errado, eu acabo praticando errado. Então Deus combate tanto o comportamento diretamente, os comportamentos errados, como também os ensinamentos que acabam gerando esses comportamentos, tá? Aqui mais adiante, temos que toda a repreensão de Deus à sua igreja tem como objetivo gerar arrependimento. Irmãos, é muito comum entre nós assembleanos. O assembleano, irmão, ele gosta muito do livro dos profetas, ele gosta muito de Elias, gosta muito de Eliseu. E esses homens eram homens rudes, né? Eles tinham palavras combativas e duríssimas contra o pecado do povo. E às vezes a gente lê esses livros e fica inspirado neles. Só que tem um problema. A mensagem pode ser dura, mas o coração precisa ser mole. Quem prega a mensagem de correção precisa amar o ouvinte de tal maneira a desejar ardentemente o arrependimento deles. E aqui vai uma grande distinção entre verdadeiros profetas e agressores de igreja. Tem muito pregador aí que ele não é profeta, ele é agressor. Porque quem bate para corrigir e gerar arrependimento, ou seja, quem bate por amor, está corrigindo, tá? Está disciplinando. Agora, quem bate sem amor, está agredindo. Às vezes, a dose da palavra é igual, mas pelo coração ser diferente, o resultado também vai ser diferente. Então tem muito pregador, tem muito pastor. Quem é pastor sabe que nem sempre a gente fala do Espírito, às vezes a gente deixa a carne falar. Tem muito professor de escola bíblica dominical. Todo mundo que faz uso da palavra, se não vigiar, irmão, você acaba agredindo a igreja, agredindo as pessoas sem o amor que elas precisam para serem transformadas. Tá? Então vamos vigiar em nome de Jesus. Toda a repreensão do Senhor aqui teve como objetivo gerar arrependimento. Tá? Outro detalhe, a diferença entre zelo do Senhor e zelo do legalismo. O zelo do Senhor é esse zelo que é duro, mas carregado de amor. E tem também o zelo do religioso, tá? Que não está preocupado em ver a pessoa transformada porque ama a pessoa. Ele quer só impor a moralidade que ele acredita. Então a motivação dele não é o amor, a motivação dele é o legalismo. Esse aí também, ele se parece muito com o agressor, que se diz profeta, mas é só um agressor. Se parece muito com o agressor, tá? Então, importante a gente colocar aí essas ponderações que são de suma importância para a prática da igreja, principalmente para nós professores bíblicos, professores de escola bíblica dominical. E às vezes a gente não fala como um pregador num culto de festividade, ou num culto de libertação, ou num culto de domingo. A gente fala manso, mas está sendo tão agressivo quanto ele, apesar do tom da voz ser diferente, tá? Então vamos vigiar. Depois, próximo ponto, aqui no ponto D que eu marquei aqui, é que o mesmo Deus do AT é o mesmo Deus do NT. Irmãos, presta atenção. A revelação do amor de Deus através de Cristo não anulou a justiça de Deus do Antigo Testamento. A revelação do amor de Deus em Cristo veio complementar toda aquela informação do Antigo Testamento que fala sobre o juízo de Deus. Então a revelação do amor foi para complementar a informação do juízo e não para anular. Tanto é verdade que você vai ver várias vezes o Deus do Horebe, o Deus que se manifesta com trovões, fogo e fumaça, ele se revelar com juízo também no Novo Testamento. Como, por exemplo, nós vamos ver várias pregações de Jesus duríssimas, chamando as pessoas de raça de víboras. Mensagens pesadíssimas de Jesus, saindo da boca de Jesus. Quantas palavras de juízo Jesus proferiu? Aqueles que fizeram o cálculo disseram que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então tem muito juízo no Novo Testamento também. Só que algumas palavras de Jesus também dão um sentido contrário e bota a gente meio que numa confusão, tá? Quais são essas palavras? Quando Tiago e João, os filhos de Zebedeu, passaram por Samaria e os samaritanos não quiseram hospedar Jesus, eles fizeram uma proposta. Mestre, vamos orar para que desça fogo do céu e queime todos eles? Aí Jesus fala, vocês não sabem de qual espírito eu sou. O Filho do Homem não veio matar, o Filho do Homem veio salvar. Vocês não entenderam nada ainda.
Outra situação que às vezes parece que Deus ele é um pouco tolerante com o pecado a partir da chegada de Jesus é que Jesus andava entre publicanos, prostitutas, pecadores. Então, em alguns momentos você vai pensar que o amor de Deus relativizou o juízo de Deus. Só que tem, irmãos, uma grande diferença. A manifestação e o sacrifício de Cristo ampliaram a paciência de Deus, a tolerância de Deus. De um modo em que Deus, por causa do sacrifício de Jesus, que faz com que Deus enxergue o homem com o filtro da cruz, ele faz com que Deus seja muito mais paciente no novo do que era no antigo. Segundo ponto, a mesma regra que tinha para o antigo continua vigorando para o novo. Quanto mais é intensa a presença de Deus, mais intensa é o juízo de Deus. A gente vê isso claramente, por exemplo, no juízo de Deus contra as cidades impenitentes, tá? Cidade de Betsaida, Cafarnaum, Corazim, em relação às quais Jesus disse: se em Sodoma e Gomorra tivesse sido operado esses milagres que operaram em vocês, eles já certamente teriam se arrependido. Então, Jesus ele profere uma terrível palavra de juízo contra essas cidades, porque eles não se arrependeram. Quer dizer, vocês receberam uma graça muito maior e por isso deveriam ter tido um arrependimento muito maior. Então, a paciência aumentou, mas o juízo após esse período de paciência vai ser maior também, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Outra vez que a gente vê Jesus trazendo palavra de juízo foi contra a figueira hipócrita. Por que figueira hipócrita? Porque ela estava florida, ela estava cheia com as suas folhas, indicando que ela tinha fruto. E quando Jesus foi pegar fruto, não tinha fruto nenhum. Por isso ele amaldiçoou aquela figueira, porque ela era uma figueira hipócrita. Parecia que tinha fruto, mas não tinha. Tá? Nós vamos ver também a história de Ananias e Safira, foram fulminados vivos, certo? Nós vamos ver também a história de Elimas, também chamado de Bar Jesus, lá na cidade de Chipre, quando Paulo e Barnabé faziam sua primeira viagem missionária, eles param na ilha de Chipre, começam a pregar para o cônsul da cidade, e esse falso profeta, esse mágico, que era judeu que estava ali, queria desviar o coração do cônsul do Senhor. E aí Paulo amaldiçoa ele fica imediatamente cego. Nós vamos encontrar também em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo entregando aquele menino que estava transando com a sogra, com a madrasta, melhor dizendo, perdão, com a madrasta, e a igreja estava nem aí, não estava vendo o pecado e não estava fazendo nada. Paulo fala que entregou ele nas mãos de Satanás. Nós vamos ver várias palavras de juízo no Novo Testamento, como eu disse, Jesus falou de várias, mas uma se destaca, que é Hebreus, capítulo 2, versículo 2 a 4. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, quer dizer, se no Antigo Testamento houve justa retribuição, e como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quer dizer, se no Antigo Testamento teve juízo, quanto não vai ser maior o juízo agora no Novo? Porque como foi dada uma graça maior, uma paciência maior, o juízo também será maior, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. O qual, começando a ser anunciado por Jesus, foi depois confirmado pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Quer dizer, quanto mais graça, mais cobrança. Tá? Quanto mais graça, mais cobrança. Por fim, o texto aqui para a igreja da Ásia falando sobre Jezabel, que ela estava se prostituindo e que Deus falou que ia jogá-la na cama, ia matar os filhos dela e também viria com juízo com todos aqueles que estavam se prostituindo com ela dentro da igreja. Tá? Palavra pesadíssima para mostrar que Deus é o mesmo. A paciência dele aumentou, a graça de Deus foi revelada, o amor dele foi revelado por completo. A revelação já existia, mas era parcial. No entanto, ele continua o mesmo, tá? Sem falar do livro de Apocalipse, que é um livro que fala basicamente sobre o juízo de Deus, tá bom? E eu destaquei um versículo aqui onde o próprio Deus fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Quer dizer, o juízo de Deus continua o mesmo. O que mudou foi a revelação do seu amor e a ampliação da sua paciência por causa do sacrifício de Cristo. Então aí vai um alerta para a igreja pós-moderna, tá? Igreja que não fala mais de pecado. Vai um alerta. Deus não mudou. E um segundo alerta, sempre que eu falo daqueles que relativizam o pecado, eu gosto também de falar contra os legalistas, tá? Tem muita gente aí que, em nome da fé em Cristo, quer ficar massacrando os outros, são verdadeiros fariseus, tá bom? Então, vamos sair de um extremo, que é da igreja que não fala de pecado, sem cair no outro, em nome de Jesus. Por fim, promessa. Promessa às igrejas, tá? Olha aqui, olha como é que tá escrito, ó. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está no plural. Então aqui a promessa é para todas as igrejas. Eu não vou fazer a leitura porque o tempo aqui já está muito longo. Recomendo que vocês façam a leitura de cada uma delas.
tanto aqui, se você pode dar um print na tela, como também você pode acessar aí o esboço da lição que fica disponível na descrição do vídeo, tá bom? E o que eu quero destacar? Que essas promessas têm 2 temas centrais. Quais são esses 2 temas centrais? Primeiro tema central, a vida eterna. Segundo tema central, vocês vão reinar comigo, disse Jesus, tá? Então, vida eterna, vocês vão ressuscitar. A morte não vai derrotá-los. Não tenham medo, porque no final o bem vai vencer, vocês vão voltar a viver comigo. Em segundo lugar, além de voltar a viver comigo, vocês vão reinar comigo. Essa é a tônica dessas promessas que o Espírito diz à igreja. E aí vem uma pequena confusão, irmãos, porque tem hora que o texto diz claramente, olha o que ele diz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí vem a frase. O que dá a entender? É o Espírito que está falando. Só que em outros momentos, nas últimas 4 igrejas, a frase quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja vai para o final. Já não está mais no começo. E a fala, ela faz expressa referência a Jesus. Então quem está dizendo isso aqui é o Espírito Santo ou é Jesus? E aí, irmãos, ora você fica com a impressão que é o Espírito, ora você fica com a impressão que é Jesus. Mas essa distinção não faz diferença alguma, porque o próprio livro de Apocalipse fala que Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos. Quer dizer, Jesus falar e o Espírito falar é a mesma coisa. Eles são um, tá? Então essa distinção não é útil. Segundo ponto, além desse ponto aqui, se a promessa é do Espírito ou de Jesus, é dos dois. Próximo ponto, essas promessas são para todas as igrejas, já falei. Próximo ponto, o conteúdo central é que os fiéis terão vida eterna e reinarão com Cristo, ou seja, não temam, no final vocês vão triunfar. E por fim, quem tem ouvidos, ouça, tá? O que significa isso? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, não se limite a escutar, preste muita atenção. É isso que esse texto está falando, tá bom? Por fim, capítulo 3 da revista fala basicamente sobre o Espírito Santo. Como a revista já está bem completa nessa parte, na verdade, o Espírito Santo seria uma revista inteira, no mínimo, né? Mas como a revista está bem completa para o objetivo da lição, que é falar do Espírito Santo aí no finalzinho, eu vou me eximir de fazer essa exposição, tá bom? Que Deus abençoe vocês, foi um grande prazer estarmos juntos mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Grande abraço, boa aula para todos, em nome de Jesus.